Ora viva, seja bem-vindo a mais um episódio do Final Cut, podcast da Sports Tailors. Já sabe, estamos no YouTube, no Spotify, na Apple Podcast e hoje estamos preparados para mais uma conversa com um convidado de valor. Ora, e é um convidado que dispensa apresentações, de resto é uma convidada, agente FIFA, empresária de jogadores como Erling Haaland, entre outros tempos Maxwell e Ibrahimovic. Ora, falamos de Rafaela Pimenta, que está aqui connosco. Rafaela, muito obrigado por ter arranjado aqui um tempo para falar connosco. Primeira pergunta que eu lhe faço: fechou o mercado aqui na Europa? Alivia um bocadinho a carga de trabalho ou nem por isso? A dinâmica de trabalho muda. A gente, durante o mercado, faz um trabalho muito específico. Para te dar uma ideia, eu, durante o mercado, não atendo nenhum assunto e ninguém no escritório atende nenhum assunto, a menos que seja transferência ou emergência. Então, qualquer outro tema, por exemplo, mesmo se for um assunto de patrocinador ou algum assunto sobre alguma outra eventualidade, a gente sempre vai passar por um período após mercado. A gente, durante o mercado, se concentra a 100% naquilo que eu chamo de um tabuleiro de xadrez. Você tem que entender muitos movimentos para chegar àquele que é o seu movimento, porque o movimento de um muitas vezes influencia o do outro e do outro. E você tem que tentar ter uma leitura desse jogo de uma maneira adiantada, tem que seguir muita informação, muito que está na mídia, muito que seus amigos falam, muito que você escuta numa convenção, num encontro. Então, aquilo tudo ocupa o seu tempo a 100%. Eu chego a sonhar com o assunto durante esse período. Eu brinco sempre que o mercado de verão, que tem praticamente 60 dias, são 60 dias mais longos do ano. Eu tenho a impressão, às vezes, que ele dura 4 meses. Você conversa em agosto com pessoas que fazem futebol e fala: hoje é 15 de agosto, há quantas semanas estamos em agosto? Parece que umas 15. Então, realmente, naquilo. Quando acaba, a gente criou hábitos na minha empresa de movimentos que se repetem a cada ano. Então, assim que ele acaba, a gente tem um acúmulo de assuntos esperando, de encontros, por exemplo, esse nosso encontro, de assuntos esperando que a gente vai concentrar para fevereiro e março, porque a gente, quando entra abril, já começa a ser muito intenso novamente no assunto do verão, no assunto do próximo mercado. Eu brinco, às vezes, quando alguém me pergunta, algum jogador, que a gente vai fazer em julho, e é novembro, né? Eu falo, a gente sabe exatamente o que a gente vai fazer, porque se eu for em algum clube de futebol hoje, eles vão falar: sua louca, Feliz Natal, sai daqui e volta em janeiro. Em janeiro eles vão estar pensando num assunto específico que é substituição ou aquilo que é emergencial. E aí a gente recomeça esse ritmo novamente daqui a um mês. Então a gente tem 2 meses para pensar talvez em assuntos um pouquinho mais diversos, que não são de transferência, porque eu acho também que o diretor esportivo, quando é fevereiro e quando é setembro, ele está muito cansado da gente. Ele está muito cansado desse tipo de assunto, porque ele quer também prestar atenção em outras coisas. E aí eu dou um tempinho para eles, porque assim eles não cansam demais de mim, né? Então é tempo para organizar também a empresa e ver também, digo eu, os pedidos que os jogadores têm, não é? Acabam por ser clientes, cada um. São todos muito diferentes uns dos outros, não é? As suas vontades, os seus desejos, ou são parecidas? Eu acho que são muito diferentes. Fevereiro e março é um momento muito bom para visitar os jogadores, porque a gente tem mais tempo, a gente pode passar mais um momento de qualidade com eles do que quando é mercado, que a gente vai, fala rapidamente, tá com pressa, conversa sobre o assunto, sai correndo, mas a gente aproveita muito fevereiro, março e setembro e outubro para passar tempo com os jogadores. E aí a gente também entender melhor o que está acontecendo mais profundamente na vida de cada um. Acho que cada um, como em toda família, como em todo grupo de amizade, cada um tem suas características. Então, a gente tem jogadores que adoram estar juntos e que querem passar tempo e que sempre querem mais tempo. E a gente tem jogadores que a gente sabe que o tipo de relacionamento ideal é deixar ele no canto dele, porque a hora que ele quiser alguma coisa, ele estiver precisando, ele vai vir. E cada um dá o tom desse relacionamento, né? Isso que é interessante. Ora, que terminou há dias, já penso há um par de semanas, o mercado de inverno. Um, qual é a avaliação que a Rafaela faz do mercado de inverno no global? Não é? Houve muitas mexidas ou por outro lado este ano esteve bem parado?
Eu acho o mercado de inverno, ele é um mercado de substituição de necessidades, mas ele não é uma página em branco. Então, para o jogador que se transfere em janeiro, também não é tão fácil. Esse ano, por exemplo, tem campeonato europeu, vai acabar muito cedo. O jogador que se transfere em janeiro, ele tem na frente dele praticamente 4 meses de trabalho. Para você se inserir, às vezes, em outra equipe, outra forma de jogar, outra forma de treinar, outro clima, outra comida, outra língua, não é tão rápido, né? Você não tem uma pré-temporada para se conectar com seus colegas. Então, eu realmente, eu não acho que é o momento ideal para o jogador mudar de clube, exceto se realmente tem uma necessidade muito grande daquilo acontecer, dos dois lados, de quem está saindo e de quem está chegando, né? Eu tenho jogadores, por exemplo, que não aceitam se transferir em janeiro. Esse mercado, a gente teve essa experiência, uma oportunidade muito bacana para o jogador, mas ele falou, não é legal, eu não quero em janeiro, eu quero pegar pré-temporada, eu quero me preparar junto, eu não quero fazer. E não é a primeira vez que isso me acontece. Então, ele não é um mercado intenso. O que eu acho interessante, eu vejo um movimento interessante em janeiro, como aconteceu, por exemplo, há mais ou menos 2 anos atrás, agora, no Benfica, com o Andreas Schjelderup, que trabalha conosco, né? Sim. O Andreas, por exemplo, ele foi em janeiro, mas tinha todo sentido, porque o Andreas, na idade que tinha no momento que estava, ele não chegaria jogando no Benfica. Ele tinha que fazer um trabalho de uma passagem para um campeonato que é mais competitivo do que aquele em que ele estava, com todo o respeito àquele em que ele estava, né? Mas questão física, questão inclusive da idade que ele tinha em relação aos outros jogadores, ele aproveitou nessa mudança estratégica o tempo de janeiro até a próxima temporada para se inserir naquele ambiente. Ele aprendeu português, ele desenvolveu alguns músculos e algumas condições físicas que não necessariamente ele tinha. Então, eu acho que para o jovem que já sabe que vai ficar naquele clube e que vai se preparar para aquela inserção, é muito interessante. O que eu vejo de interessante também em janeiro, eu digo sempre para os nossos diretores europeus, é um momento muito interessante para pensar, por exemplo, no Brasil, porque o calendário brasileiro, ele termina em dezembro, você pega um período de janeiro, que para os clubes de futebol brasileiros é mais fácil vender, porque a gente quando chega com os clubes europeus no mercado de verão, você entra no Campeonato Brasileiro no meio do campeonato, eu vou levar seu atacante. É claro que foi um problema quando isso poderia ter acontecido com o Márcio Leonardo e aconteceu, né? A situação muda quando eu falo com o Santos, vocês estão no meio de um campeonato, ele é o seu jogador, ele é o seu goleador, ele vai embora. Eu entendo a posição do Santos. Então, para o jogador brasileiro, é um momento muito interessante. Então, se eu fosse um clube europeu, eu aproveitaria muito o mercado de janeiro para não só fazer minhas substituições, mas meus investimentos para o futuro. Aquele que vai se inserir próximo mercado e aqueles países onde o campeonato tem um calendário que em janeiro é viável para os clubes negociarem. Até economicamente eu acho mais interessante. Falou aí dois jogadores que fazem parte dos quadros do Sport Lisboa e Benfica, e vou ter que perguntar, pergunto se estava à espera de uma afirmação do Schjelderup nesta época, porque ele acaba por voltar à Dinamarca, volta um jogador diferente, ou se encaram isto mesmo como uma etapa para que ele, quando regresse definitivamente e que se ingre. E falou também do Marcos Leonardo, que acaba por chegar ao Benfica. O que é que lhe pareceu esta vinda do Marcos Leonardo para Portugal, para o Benfica? O Andreas, ele se viu diante de uma situação no passado um pouco não esperada por ninguém. É óbvio que o Benfica, quando faz um investimento daquela importância, dá o tom, eu digo sempre, bota a sua boca aonde está a sua conta, né? Você botaram um investimento que demonstrou o quanto eles consideram e apostam nesse jogador, mas a situação que aconteceu no passado foi que realmente o Benfica se viu com muitos jogadores de regresso, de empréstimo, de lesão e etc. Para quem ainda está naquela fase de carreira, seria muito difícil encontrar o espaço necessário, né? Agora, as conversas com o Benfica são muito positivas, eu não tenho a menor dúvida que eles acreditam no jogador e que o passo que o Andreas deu foi um passo muito, na minha opinião, muito inteligente, foi decisão
Eu digo sempre, quem tem que conduzir a carreira é o coração do jogador, né? Então foi uma decisão. Ele falou, é onde eu acredito que eu vou performar melhor nesse momento. E realmente me parece que foi a decisão acertada. Eu tive ontem conversando com o Nordsjælland, que é onde ele tá indo tudo muito bem agora, e já conversei com o Benfica também, e obviamente eles estão acompanhando muito de perto, e o esperam ali no primeiro dia da pré-temporada, é um projeto em continuação, né? Agora, o Marcos Leonardo já é um jogador mais afirmado, que já teve mais oportunidade, já teve mais chances de mostrar o que sabe fazer, e obviamente tendo tão bem aí quanto já fez no passado no Santos, né? Rafaela, eu queria aqui também recuar, quer saber um pouco mais da Rafaela. Há coisas que se vai sabendo nas raras entrevistas que a Rafaela dá, até porque já percebi que de facto não tem tempo. Como é que apareceu? Para os mais distraídos, para quem desconhece um pouco, como é que apareceu o mundo do agenciamento na sua vida? Sei que estava no Brasil, dava aulas. Olha, ele apareceu sem que eu fosse procurá-lo, apareceu por acaso. Sim, eu dava aulas de Direito Internacional, e meus alunos não tinham o menor interesse na matéria. Então, ninguém estava lá. De qualquer modo, por mais que a maioria dos alunos da faculdade de Direito não vá atuar na área de Direito Internacional, sempre tem alguma coisa a aprender. Você está ali, vai na aula, né? Mas eu pensei, o que eu atrair esses alunos para a aula? A gente tinha uma novidade à época, que era esse nascimento do que hoje é o direito esportivo. Ele não existia como área específica do direito, hoje ele existe, mas ele não era uma matéria. Então eu falei, eu falo de direito internacional, posso muito bem falar de FIFA. E combinava ali, sabe? Então, já que eu estou fazendo pasta, deixa eu jogar um pouquinho de parmegiano, né? Sim. Eu falei, deixa eu falar de FIFA aqui, ver se eles vêm para a aula. E eu avisei o pessoal, falei, olha, dentro do nosso programa vai ter direito do mar, direito de um monte de coisa que ninguém tá nem aí, vai ter FIFA, vai ter futebol. Ah, mas que dia que é o de futebol? Dia eu não sei, vocês têm que vir para a aula e vai aparecer. E efetivamente, ao que eu comecei a falar de futebol, as minhas salas de aula encheram de alunos. E encheram, inclusive, de alunos de outras salas. Eu tinha que fechar a porta, porque começou a ficar bem cheia a sala, que é o que eu estava querendo, né? E nessa conversa, e chamando atenção para esse assunto, um dia eu abro a porta da sala de aula e do lado de fora tinha um jogador de futebol, um ex-jogador do Corinthians, que tinha um filho no São Paulo e que queria bater um papo. E na esteira disso daí, que hoje é meu companheiro, inclusive, ele tinha um cliente novo e falou, meu cliente vai abrir um clube, você não quer me ajudar? A gente faz juntos a constituição do clube, é um clube no Brasil que se chama Guaratinguetá. Vamos embora, vamos lá. E eu fui na empresa desse cliente, o cliente era a empresa do César Sampaio e do Rivaldo, talvez você se lembre, sim. Rivaldo e tudo, né? Então, era a CSR, César Sampaio e Rivaldo, e a gente abriu Guaratinguetá. Nessa esteira, eles me falam, você fala inglês? Falo, vai vir um cooperador nosso, a gente está fazendo uma colaboração com a Europa, vai vir uma pessoa aqui, você vem na reunião? Venho. Eu chego na reunião, tem um sujeito fumando igual um louco, sentado, cara assim, fazendo um monte de pergunta. Eu lá respondendo as perguntas, e esse sujeito era o Mino. E foi quando eu conheci o Mino, e ao conhecer o Mino foi quando começou realmente a minha aventura no futebol, porque depois ele voltou a me procurar, me chamou para fazer uma série de coisas. Foi fácil dizer adeus ao ensino? Foi? Não, uma das minhas maiores paixões. Eu ganhava mais ou menos 4 a 6 euros a hora, trabalhava, como a primeira aula era às 7 da manhã, a última aula começava às 10 da noite. E a estrutura universitária brasileira, ela não é assim, não é um primor, infelizmente. Então, a gente tinha salas de 6 alunos sem microfone, né? Gritar, jogar giz para o pessoal parar de falar, era uma bagunça super legal. E eu gosto muito, eu acho que ensinar uma coisa super bacana, para mim é uma grande paixão. Então, hoje, mas mesmo que eu tenha que pagar, eu faço. Então, realmente, foi uma parte difícil para mim, foi largar o ensino. De alguma forma, também acaba por ter aí uma experiência acrescida para lidar com jovens, não é? Que são estes jogadores, muitas vezes apanha jogadores jovens, 17, 18, e há essa experiência também que já vem de trás do ensino, ou não?
Eu comecei a dar aula, eu tinha 21 anos. Meus alunos tinham alguns deles eram mais velhos do que eu, especialmente os que estudam à noite. E uma coisa que eu aprendi em sala de aula, eu tive 10 mil alunos ao total. Se a gente juntar o tanto de tempo que eu dei aula, o tanto de alunos que passaram por mim. O que eu aprendi com salas de 100 alunos é que se você perde um, você perde todos. Não tem como você ter metade do controle da situação. Porque a situação desanda completamente e ela desanda para o ano letivo inteiro. Então, eu aplico no nosso trabalho a mesma lógica. A gente tem que ter um controle total da situação, a gente tem que ter empatia com a situação, a gente tem que saber lidar com gerações que são diferentes da nossa, porque a gente tem que ter outra linguagem. Mesmo quando eu tinha a mesma idade dos meus alunos, e depois eu tinha praticamente a mesma idade dos jogadores, quando eu comecei, né? O Maxwell, começamos ali mais ou menos ao mesmo tempo, Maxwell, Zlatan, eu não sou tão mais velha do que eles, né? Então, você, naquele momento, você tem, no caso, por exemplo, dos alunos, dos jogadores, eles estão buscando em você respostas. E você tem que saber dar a resposta independente da sua idade. E se você perder o rumo dessa história, você perde para sempre. O jogo está perdido, né? Então a gente tem que prestar muita atenção. Eu digo sempre, o diabo está nos detalhes, né? A gente tem que prestar atenção em todos os detalhes, mas ao mesmo tempo que a gente tem que prestar atenção nesse trabalho, na minha opinião, não é você o personagem principal. O personagem principal é o jogador. Quem tem que guiar esse carro é o jogador. Você está sentado no banco do passageiro. Você já fez esse caminho. Você tem que mostrar ao jogador. À direita tem um buraco. À esquerda tem um túnel. Você quer cair no buraco? Porque se você quer, vai lá e cai. Mas às vezes você tem que deixar ele cair. Para ele ver que ali era o buraco. Você não pode cobrir o buraco, porque se você cobrir o buraco, vai ter o próximo buraco. Eu tenho pais, já me aconteceu muitas vezes, pais de jogadores mais novos, que me falam, agora que a gente trabalha juntos, vai lá no clube, fala com o diretor, ele vai ter medo de você, porque ele é o diretor da base, ele é o diretor do sub-15, e você conhece o dono do clube, e aí resolve. Não é assim que funciona, na minha opinião. Na minha opinião, é o seguinte, eu tive essa conversa outro dia com um jovem, ele até de seleção, falei, você tem um problema com o seu treinador? Tem. Você entende o motivo do problema? Não. Pode ser porque você está fazendo alguma coisa errada, pode ser porque você está se comunicando da maneira errada, ou pode ser porque ele está errado, né? Tem que perguntar. Você pergunta? Não, eu não pergunto. Eu posso fazer um ensaio com você, te dar os elementos, te dar os argumentos, quem tem que perguntar é você. Porque se você quer que o treinador confie em você dentro do campo, naquela hora do vamos ver, que quem tem que tomar a decisão é você, na hora que você está em campo. Você que é o jogador, você que tem que decidir, passo a bola ou chuto pro gol. Esse treinador tem que confiar em você. Se você não é capaz nem de ir perguntar para ele, mister, por que eu não tenho oportunidade depois do minuto 62? Se você não pode perguntar isso, ele sempre vai te achar uma criança. Ele sempre não vai confiar em você. Então, eu acho que o nosso papel é empoderar o jogador. O nosso papel não é fazer a mamãezinha do jogador. Sim. Adoraria, tá? Porque o que eu queria era ir lá e resolver o problema para ele. Vou lá, resolvo, grito com 3, discuto com outro, mando aquele para aquele lugar, mas eu não posso. Se eu fizer isso, eu estou infantilizando o jogador. E o que eu vejo nesse meio que me incomoda demais, e já fica muito, já falei isso, é essa infantilização do jogador. Na minha empresa, eu tive problemas seríssimos com isso, e eu já fiz pessoas saírem da empresa, ou já deixei muito claro que nós tínhamos visões muito diferentes, porque a infantilização do jogador é completamente desnecessária. Se você faz um trabalho bom, o que eu acho é que existem alguns procuradores inseguros, ou até mal intencionados, se eu puder dizer assim, né? Que deixam o jogador em uma bolha completamente dependente, por quê? Com o seguinte raciocínio, que eu já tive que confrontar na minha empresa. Se eu ensinar o jogador a fazer isso, ele vai saber sozinho, ele não precisa mais da gente. Não é o ponto. Não é o ponto. Então, eu sou completamente pelo empoderamento.
Eu acho que empoderamento faz do jogador uma pessoa mais forte, em campo e fora do campo. E eu acho o seguinte, se amanhã ele vier para mim e falar, eu não preciso mais de você porque eu sei fazer tudo sozinho, ótimo para ele. Eu não acho que o jogador seja incapaz, ele é absolutamente capaz. Eu só acho que cada um tem a sua especialidade. Eu não sei jogar futebol. Eu não sei fazer fisioterapia. Mas eu sei fazer o que eu faço. Então, se o jogador for inteligente, ele vai falar, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho o meu treinador, eu tenho o meu representante. Mas o representante tem que saber o que faz. Eu acho que aí é o que é um fine tuning desse nosso trabalho que está precisando ser feito. Acredito que não seja só hoje em dia, se calhar já é algo que passa também para aquilo que é a nossa sociedade, né? Hoje em dia, se calhar os homens e as mulheres, os meninos e as meninas crescem mais devagar porque eu falo aqui por Portugal, não é? Que dá essa ideia que também há uma infantilização cada vez mais desculpa tudo aos mais novos sem dar essa responsabilidade que no fundo deviam ter, não é? E não vou querer fazer análise social aqui de sociologia. Nós nos tornamos super protetores, né, dos nossos filhos, talvez porque o mundo se tornou talvez um lugar mais difícil. Agora, sem entrar na parte de sociologia, que também adoro estudar, eu acho o seguinte, nós esperamos destes jovens, né, um comportamento de adulto, porque você espera que o jogador o André chegou no Benfica, ele estava com 17 para 18 anos, né? Eu, Sim. com 17 para 18 anos, não saí de casa, mudei de país, ganhava um salário incrível e esperavam de mim uma super performance. Então, a gente espera deles uma performance de adulto, mas a gente quer tratá-los como criança. É incompatível, é incoerente. Então, vamos tratar como criança até o fim. Você tem 17 anos, você não sai de casa, né? Ou vamos tratar como adulto. Você é adulto? Você vai lá e fala com o seu treinador. Você tem que saber como é que paga a eletricidade. Eu posso te ajudar, eu vou fazer para você não posso esperar que você chegue na Alemanha, Sim. vindo da Itália, e saiba fazer isso. Eu vou te ajudar, mas é importante você saber. E aí eu te dou o exemplo máximo, só para dramatizar. Eu sempre brinquei com os jogadores, porque eu falo para os jogadores, você tem que aprender, porque o dia que eu e o Mino não estivermos aqui, você vai fazer como, né? E realmente hoje o Mino não tá. Então, eu acabo de falar com você, eu sofro um acidente e morro, aí nenhum jogador sabe de nada. Não pode ser assim. Então, eu acho que essa é uma quebra de paradigma que está na hora de fazer. E outra coisa, eu acho que nós, como procuradores, os clubes e todos nós, se nós reconhecermos, e o próprio jogador reconhecer a voz que ele tem, a força que ele tem, o futebol é um instrumento de mudança. O futebol é um instrumento de mudança social. Ele ajuda as pessoas a pensarem, ele influencia gerações, as crianças são influenciadas por aquilo que faz o jogador. Se ele é maduro e consciente, ele pode usar o que hoje são as plataformas à disposição do jogador, o podcast, a mídia social, o TikTok, o YouTube, o Instagram, o que você quiser, ele pode dançar de cueca, mas ele também pode passar mensagens super interessantes para uma geração que está procurando mensagens desses líderes e desses heróis. Vamos se comportar dessa maneira, da maneira certa? Eu acho que é justo. Ora, Rafaela, falou aí no Mino, que nos deixou a todos há algum tempo. O que é que mais recorda e as melhores memórias que tem do Mino? O que é que nos pode contar para quem não conheceu este homem que agenciou jogadores que são ímpares? O Zlatan acaba por ser o caso mais, digo eu, mais mediático, no sentido até da própria personalidade que o Zlatan Ibrahimovic tem, que cativa qualquer um, seja pela arrogância, entre aspas, que ele muitas vezes mostra, diz que se compara a Deus, tem coisas simplesmente geniais de comunicação, que ele é um comunicador. Mas queria que me falasse um pouco sobre o Mino. Olha, o Mino era uma figura pública, tinha um personagem público, e realmente, como todos nós, imagino eu, né? A gente é uma coisa em público, e talvez quando a gente está
dentro das portas da nossa vida privada ou do nosso escritório, inclusive. Então, obviamente vai ter sempre uma nuance, uma divergência, né? Eu acho que o Mino era uma pessoa extremamente honesta, então realmente sempre me incomodou demais questionar a moral do Mino, esse questionamento público das razões pelas quais ele fazia as coisas. Eu nunca vi, para mim, isso é muito, seria uma mensagem super legal de passar, eu nunca vi, nos 28 anos que eu estive com o Mino colocou o interesse dele na frente do interesse de... Depois ele sabia otimizar genialmente os interesses de todo mundo, fora de questão. Mas o interesse do jogador sempre veio antes. O Mino nunca pensou, o jogador vai para esse clube porque aqui eu tenho mais comissão. O jogador vai para lá porque eu sou amigo do diretor. Nunca. Eu acho que até muitas vezes que ele se indispôs com pessoas foi porque as pessoas esperavam dele favores. Ele sempre falou, eu me lembro uma história que aconteceu uma vez no Grêmio de Porto Alegre. A gente estava negociando a compra de um jogador, até que a gente que comprou, eu e ele, o diretor do clube falou, Mino, você pode me fazer um favor? Sim, simpático, tinha uma certa amizade com a pessoa. Falei, claro que sim. Deixa o jogador aqui, não leva ele. Eu me lembro que o Mino tinha uma caneta no bolso, ele tirou a caneta e ele falou, olha, diretor, você pode me pedir o que você quiser do que é meu. Pode me pedir, me dá sua caneta, me faz um favor, me abre um contato de lá, me acompanha de cá. Isso é um favor que você pede a mim. Você não pode pedir um favor a mim que envolva a vida do outro. Isso você tem que pedir pro jogador, não é para mim. Esse diretor nunca mais falou com a gente, tá? Ele não fala até hoje. Ele detestava o Mino à morte, acho que me detesta também. Por quê? Porque a gente não fez o que ele queria. Se o Mino tivesse feito o que ele queria, ele tinha ficado bem com o cara. Mas ele teria, de uma certa maneira, entre aspas até, mas é o que seria, teria traído o jogador. E isso eu nunca vi ele fazer. Então eu acho que, se eu fosse dizer alguma coisa sobre o Mino, é que realmente o Mino era de uma honestidade inabalável. É necessário ter um poder de negociação muito grande nestes momentos com os diretores, com os presidentes e também, de certa forma, eu digo porquê, poder de negociação porquê? Porque há uma linha condutora, né? Há uma linha ética que vos rege, não é? É preciso, de certa forma, ter esse poder de negociação muito forte, ou não? Para não quebrar regras éticas e morais, as vossas próprias regras éticas. Não, eu acho que a independência te deixa... primeiro que o poder ele vem do jogador, né? Se o jogador ele te dá força, você tem força, você chega grande. Se o jogador fala, vai lá, e você fala, eu banco, você tem muito mais conforto de falar, isso ele faz, isso ele não faz, né? É muito difícil pra gente, quando o cliente... ele fala uma coisa e faz outra, ele te diz fazer uma coisa, mas por outro lado ele está fazendo outra. É complicado, porque o procurador, ele não é reconhecido que ele também tem seus direitos. Então, a gente escuta muito, a gente vê notícia, por exemplo, não sei qual jogador largou o procurador. Eu nunca vi uma notícia, o procurador largou o jogador, né? Porque é uma via de mão dupla. Tem casos que o santo não bate, como a gente fala no Brasil, né? Ou que o trabalho não dá certo, ou que as pessoas não se satisfazem uma com a outra. Agora, eu acho que a gente construiu ao longo dos anos, imagino que aconteça em muitas agências isso, não só aqui, mas você constrói a sua rede de relacionamentos, mas eu acho que a sua rede de relacionamentos ela tem que ser baseada no fato de que aqueles que se relacionam com você sabem que você é independente dos clubes. Eu acho que a independência do procurador em relação ao clube é fundamental. Eu vejo alguns casos, muitos até, aonde o procurador fala: venha trabalhar comigo porque quem manda no clube tal sou eu. Venha trabalhar comigo porque eu sou procurador do treinador do clube tal, né? Acho péssimo. O último lugar, o último procurador que eu escolheria é esse, porque quer dizer que o cara não é independente. Ele trabalha para o clube. Então, se eu vou alegar que eu sou o cara que trabalha para esse clube, então você devia ser diretor do clube. Não devia ser. Ou você devia se apresentar para o jogador falando:
olha, eu sou alguém que representa o clube, eu posso te levar para lá, mas eu não sou independente. O que me incomoda é esse mix. E como as famílias e os jogadores estão começando essa aventura, então eles não têm o mesmo traquejo que a gente tem. Repito, não é que essas pessoas não têm a inteligência para fazer análise, não tem a experiência, né? E falar, esse aqui se apresentou, falou que manda ali no clube, deve ser uma coisa boa. Eu não vejo isso como uma coisa boa. Eu acho que se o jogador é forte, ele vai chegar com o procurador que seja, que ele escolheu, e vai ter um tratamento independente. Porque o que acontece? Tem muito essa mistura de posições, acaba também, inclusive, danejando a nossa imagem, fazendo com que muitos jogadores prefiram trabalhar com os pais, porque fala, esse bando de gente confusa, que só faz confusão, eu tô fora, eu vou trabalhar com meus pais, né? Sim. Agora, o pai também não tem experiência. O pai ama o filho, com certeza, mais do que qualquer coisa na face da terra, mas ele nunca fez uma negociação com o Liverpool. Então também não é evidente se está lá sem um profissional. Eu não corto meu próprio cabelo. Até meu cabelo eu vou cortar com alguém. O que eu vou fazer com o contrato do meu filho? Né? Mas porque eu entendo a situação. Por que eu entendo? Porque a falta de encontrar um ambiente, muitas vezes, sano, de transparência, de pessoas que têm discursos coerentes, talvez se eu fosse pai, eu fizesse a mesma coisa. Eu ia falar, quer saber? No meio dessa mar de confusão, faço eu, que vou fazer melhor do que um cara que está falando, eu vou te levar no clube porque eu sou procurador do treinador. Então, eu acho que isso tudo também, essa confusão de comunicação, não está sendo legal. Era legal as pessoas, cada um assumir o seu papel e definir esse é meu papel, isso é o que eu faço. Eu chego até aqui, ali eu não chego, mas eu acho que o procurador realmente tinha que prezar pela independência, sabe? Ora, esse é um assunto ainda que podíamos ficar aqui a debater, porque é de resto bastante interessante e até pode ser polémico. Falou aí do Zlatan. Aliás, eu falei do Zlatan. A Rafaela sorriu quando eu falei do Zlatan. Ele tem toda uma... E eu ia pedir para saciar aqui um pouco a minha curiosidade. Ele tem toda uma postura... De facto, ele sabe o valor que tem, de onde pode chegar. É um comunicador nato. Eu lembro-me dele numa zona mista dizer que ninguém fala e perguntarem porquê, ele dizer porque eu disse, e os colegas vinham todos atrás dele a rir-se e ninguém falou, ou seja, os colegas respeitam-no e gostam dele, não é? Portanto, ele é uma figura de muito carisma. Qual é que é o que é que nos pode contar do Zlatan? Sem desvendar todo aquele ícone que ele tem do deus do futebol. Acho muito interessante quando a gente observa, inclusive publicamente, a gente vê isso no que você está me falando, né? A percepção da mídia, a percepção dos fãs. Eu acho muito interessante como o Zlatan, no seu crescimento como ser humano, soube transformar a comunicação dele em uma comunicação positiva, bem recebida, como você o próprio exemplo, né? E os colegas e tudo mais. Uma comunicação bem recebida onde ele não mudou a personalidade, né, dele. Ele consegue passar a mensagem que ele quer do jeito que ele quer, sem causar um antagonismo. Eu acho que isso é uma arte, isso é uma evolução, ele como pessoa, né? E eu até vejo as coisas hoje em dia, a gente dá risada, né? A gente dá risada, por isso que eu estou em algumas frases que me vêm aqui na cabeça, mas outras que foram criadas aí pelas as lendas urbanas de outras frases bem engraçadas, mas eu acho muito interessante como ele conseguiu realmente manter uma personalidade muito forte, né, muito imponente, e até muito invocada, né, muito de confrontar quando quer, quando tem vontade, mas sem provocar um antagonismo. Eu acho isso muito legal. Não é todo mundo inteligência, né? E ainda por cima tem uma das raras qualidades que é ele fala daquela forma, né, que consegue e tudo e pode, mas depois mostra que de facto ele é e pode, né, e consegue fazer e é isso que também faz dele uma grande figura.
Porque tem o conteúdo, né? Sem o Exato. conteúdo, a situação não se mantém. Eu acho engraçado as pessoas quererem. Eu vejo hoje, até vou emendar com outro tema, eu vejo os meninos de 15 anos, 16 anos, com pretensões de grandes jogadores, com pretensões inclusive, não só do que esperam da parte do procurador, do que esperam da parte do clube, do que esperam em termos de salário, do que esperam em termos de patrocinadores, quando ainda não fizeram aquilo que tem que fazer, né? Então, essa pretensão que hoje está um pouco minando, envenenando um pouco, né? Essa geração que está vindo dos jogadores, não é muito legal. E, por exemplo, você está falando de um caso de alguém que sustenta há muitos e muitos anos aquilo que é a sua qualidade, mostra todo dia que faz, que sabe fazer, e isso o autoriza a ter uma voz e falar do jeito que quer, né? Desde que seja com educação, claro. Agora, o que me incomoda é ver, por exemplo, no nosso meio, eu volto a fazer uma autocrítica para o nosso meio e para os clubes de futebol e para aquelas pessoas que estão em volta dos jogadores, né? Que a gente chama de entourage. Sim. Menino de 15 anos, grande potencial, pode ser o que for, ele ainda não provou o que ele tem que fazer. Ele ainda não fez o que tem que fazer, porque aos 15 anos você ainda não fez o que você tem que fazer. Só que as pessoas que estão em volta, para garantir, vão continuar sendo parte dessa aventura, certo? Começam a tratar esse garoto como se ele fosse uma Maradona. E eu acho isso completamente contraproducente. Eu vejo, às vezes, situações onde o procurador trata, ou o clube, ou quem quer que seja, trata um garoto de 15 anos como se fosse Golden Ball winner, né? Mas pode tratar bem? Tem que tratar bem, tem que dar tudo que aquela idade necessita. Mas o que eu acho é que quando a gente é muito novo, a gente não tem dimensão exata do que a gente é, né? Então, eu tenho uma frase que eu brinco, eu falo, sua mãe fala que você é lindo, você não pode acreditar, porque a sua mãe sempre vai ser lindo, né? A minha mãe, se perguntar para ela vai falar, nossa, ninguém mais lindo no mundo, porque é minha mãe. Então, você tem que ter a visão daquilo, isso só vem com a maturidade, porque quando a gente é muito novo, a gente acredita que a gente é super lindo, se a nossa mãe falar. Então, quando você fica circulado só de pessoas que estão o tempo inteiro falando que você é incrível, você vai achar que você é incrível e você vai perder o senso de realidade. Eu me lembro um episódio, estava com um jogador e ia assinar um contrato muito importante no dia seguinte. Então eu fui um dia antes, a gente estava jantando na casa dele, estava eu, ele e um outro jogador, que naquela época já era inclusive mais velho e tal. E eu falei para ele, olha, a partir de amanhã a sua vida vai mudar. E a sua vida vai mudar sempre, pro resto da sua história. Porque você é um grande nome já no mundo do futebol, mas o contrato de patrocínio que você vai assinar amanhã vai fazer de você uma pessoa conhecida no mundo inteiro, inclusive para aqueles que nunca viram futebol. Então vai mais uma camada de notoriedade, de fama e de tudo aquilo que você quiser, né? Falei, só que você vai continuar sendo a mesma pessoa, espero eu, né? Você continua sendo a mesma pessoa. Então, aquela piada que hoje é de mau gosto, vai continuar sendo de mau gosto amanhã. Aquele comentário que hoje é machista, racista, também é machista, racista daqui a um ano. Porém, existe uma grande tendência a que hoje, se você faz um comentário machista ou racista, alguém vai te corrigir. Não é legal. Daqui a um ano, dependendo das pessoas que você deixar em volta de você, você pode fazer o comentário que for, vai todo mundo dar risada como se tivesse super engraçado. E você começa a viver um Big Brother onde você perde o senso da realidade. Então, nesse percurso, é que a gente tem que ter realmente, saber segurar a rédea. Eu volto para aquela história da sala Sim. de aula. Você tem que segurar a rédea, porque se você não tiver a independência e a coragem de falar não para o jogador, você é mais um desses idiotas que estão só fingindo que estão ajudando o jogador. E, na verdade, se você quer ajudar, você tem que falar naquela hora, isso não é legal.
isso que você fez não está ok. Nós já perdemos jogadores na empresa por fazer isso, porque não é todo mundo que aceita. Mas isso não é legal. Isso aqui nos faz, ou você está com a visão distorcida da realidade. Ah, mas não sei quem me falou, não quero mais falar com você. Não falo. A gente não pode aceitar certas coisas, né? Mas eu acho que esse também é um risco nessa aventura. O procurador continuar com essa independência e essa coragem de, eventualmente, perder o cliente, caso fale não. E a gente, como procurador, quando pensa em perder o cliente, é muito inquietante, porque você tem um julgamento, como eu te falei antes, da opinião pública, que fizeram alguma coisa errada, eles não são bons. Ninguém pensou que talvez eu tenha perdido o cliente porque eu falei para ele, eu não aceito que você bata em mulher. Agora, isso ninguém fala. Isso nos pode falar. Então a gente, aguenta calado. Ou seja, também há essa hipótese de vocês, de certa forma, a meio caminho, vocês próprios rejeitarem o jogador. Não é o que vocês querem para vocês. A gente, veja, é tudo uma relação humana. É uma relação. O futebol é muito intenso, ele provoca emoções muito intensas, então o relacionamento é muito intenso, né? Eu acho que quando a gente vive experiências por longo prazo, passa de lá da relação só profissional. É impossível dizer que esse trabalho, ele termina no profissional. Eu acho que quem quer fazer esse trabalho só como profissional não tem a menor chance de dar certo. Ele é um trabalho que ele traz um envolvimento emocional muito grande. A gente se envolve muito com o que começa a ser um cliente e acaba se tornando uma parte tão grande da sua vida que pode... Chega a falar família, às vezes não é nenhuma palavra exagerada, né? Sim. Mas a gente tem uma identidade, as pessoas têm que se identificar uma com as outras. Eu acho que... Eu brinco eu falo com os meninos, né? Eu brinco com os jogadores, eu falo assim, quando eu te ligar, você não tem vontade de atender o telefone? Ai, que saco, aquela chata. Não dá certo. E se quando você me ligar, eu não tenho vontade de atender o telefone, também não vai dar certo. Porque a gente vai viver tantas coisas juntos, a gente tem que gostar um do outro, né? E a hora que a gente não está se gostando mais, tem que se separar mesmo. Então, eu vejo esses casos, eu não quero ficar com o meu procurador, mas eu assinei um mandato, eu não sei de quanto tempo, e tem uma multa, e ele não me libera. Aconteceu na minha empresa, eu peguei um jogador que tinha assinado um documento sem saber, para uma pessoa da minha empresa, que veio para mim e falou, o que é isso? Eu falei, eu sei lá, o que é isso? O que estão fazendo? Né? Então, quantos jogadores eu já encontrei que falavam, eu não quero estar com essa pessoa, eu estou esperando vencer a procuração. Que procuração? Estar com você é igual você falar para o seu marido ou para sua mulher, eu não quero estar casado, mas eu não te dou o divórcio. Que isso? Eu sei que o regulamento diz que a gente tem que assinar a procuração, não sei o quê. Eu sou a primeira a achar que não devia. Acho que não devia, porque se você vai ao dentista, eu tô com dor de dente, dentista. Ok. Eu só vou tratar o seu dente se você assinar que pelos próximos 2 anos você continua vindo no meu consultório. Eu quero que você trate meu dente. Se você for bom, eu vou voltar, né? Essa história de procuração, ela faz com que existam muitos maus dentistas. Porque se eu sou um dentista e eu sei que o cara vai voltar nos próximos 2 anos, eu não preciso ir em nenhum congresso, eu não preciso comprar o melhor material, eu não preciso estar atenta às evoluções da odontologia, porque eu tenho cliente. Então, eu acho que essas procurações, na verdade, elas fomentam o mau serviço. Elas fomentam o mau serviço, elas viram uma moeda. Eu pegar uma procuração, eu vou guardar na gaveta. A hora que o cara der certo, eu saco a procuração e falo, mas você é meu jogador, você não pode ir em lugar nenhum. Então, a gente já foi, inclusive, muito criticado por não querer que os jogadores assinem procuração. Nós, no passado, eu e o Mino, levamos uma multa da FIFA por não ter procuração assinada, mas eu continuo achando que os jogadores deviam ser livres. O cara tem que saber que ele vem a você porque você presta o melhor serviço. Você prestou o melhor serviço em julho, não serve.
Você tem que continuar prestando e prestar de novo amanhã e depois de amanhã. Ah, é cansativo? É claro que é. Ah, dá trabalho? Dá. Mas é parte do jogo. O cara não é meu escravo. Então, eu sou contrária não só à procuração, mas ao contrato de trabalho longo. Eu acho que não devia existir. Porque é, de novo, uma maneira de encostar. Enfim, é um pouco polêmico, mas é o que eu acho. E é para isso também que estamos a falar, não para ser polémico, mas para ouvir a opinião de uma das maiores empresárias jogadores do mundo. Poucas mulheres existem como empresárias, como agentes. Ainda é um mundo muito dos homens, é muito discriminatório. Sentiu isso na altura em que teve que se afirmar, depois do falecimento do Mino, em que teve que tomar a empresa, agarrar nas rédeas da empresa. Foi uma luta difícil? É um meio muito machista. Sim. Eu não conheço. Então, eu não consigo dizer se alguém que trabalha no meio hospitalar, experiência diversa, eu não sei. Eu só conheço futebol. Eu só trabalhei com futebol. Mas o meio que eu conheço, que é o futebol, é muito machista, tem poucas mulheres. Hoje existem mais mulheres em posição decisória. Antigamente era muito pior. Eu, quando comecei, era muito difícil ver uma mulher em posição de poder no futebol. Um pouco, eu já estava no futebol quando chegou a Marina no Chelsea, eu achava o máximo, mas tinha no Newcastle, eu acho, ou Middlesbrough, não me lembro, tinha uma CEO, se não me engano, que era Karen Brady, mas eu sempre super admirei, porque eu falava mais mulheres, né? Sempre existiram muitas mulheres nos porões da futebol. Eu sempre encontrei com muitas mulheres fazendo muitas coisas nos clubes de futebol, mas essas mulheres sempre eram colocadas em segundo plano. Eu volto muito no tempo para dizer, me fazia lembrar quando as mulheres lá, 1800, 1700, escreviam livros, mas quem assinava o livro era um homem, né? Então eu via muitas mulheres realmente fazendo coisas muito importantes em clubes de futebol, mas sem nenhum tipo de reconhecimento. E o que era interessante é que eu chegava, primeiro de fora, como imigrante, eu sou imigrante, né? E a sensação que eu tenho é que eu venho de uma cultura diferente, onde eu não me via como a mulher europeia se via nesse mercado de trabalho. Eu falava, mas eu sou igual, qual é o problema, né? E elas me viam como meio que, olha, tá fazendo uma coisa que a gente não tá fazendo. Então, eu gosto de ver o copo metade cheio, não metade vazio, né? Então, eu fiz muitos contatos e tive muitas boas experiências com estas mulheres que eram invisíveis nos clubes de futebol e que ainda são invisíveis. Mas estas mulheres invisíveis, muitas vezes, eram o backbone de muitos homens ou eram de grande ajuda a esses homens. E o que eu tive a sorte de viver com estas mulheres é que eu tive muita vantagem graças a elas. Eu cheguei aquela época, consegui um número de telefone, não era igual hoje. Tem internet, tem isso, tem transfer market, tem Google, não tinha, né? Era assim, você tinha a sua agenda e aquela agenda tinha o valor igual o livro de receita da sua avó, né? Só ela sabia fazer aquele bolo. Então, eu consegui números de telefone, contatos, reuniões, contratos. Eu já saí de clube de futebol com coisas que eu nem pedi e que eu não poderia ter tido, e alguém botou na minha bolsa. Mulher, né? Então, eu acho que o girl power, se eu for ver o lado positivo, me ajudou demais. Se eu for ver o lado positivo, o abuso, sim, infinito. O abuso nunca me afetou, porque a independência sempre foi uma parte do meu trabalho. É abusivo? Vai te custar mais. É abusivo? Eu vou encher seu saco, vou ser pior com você do que eu seria se você fosse legal. Mas eu pego minha bolsinha e vou para casa. Eu não vivia nesses ambientes. Então, eu imagino que muitas mulheres aceitem muitas coisas que deve ser muito difícil. Eu sei que eu já contei essa história, mas uma das minhas primeiras experiências de fazer alguma coisa
sozinha num clube de futebol, o diretor virou para mim e falou assim: mas você é advogada mesmo? Achei que você fosse uma puta brasileira. Você olha pro cara e fala: quê? Né? O que tá falando, né? Mas você tá com o pai de um lado, o jogador do outro, você vira pro cara e você não vai mandar ele para aquele lugar, porque é o que ele quer, né? Imagino eu, ele quer destruir a reunião. Você olha e fala: não sou. Mesmo que eu fosse, você tem que pagar o prêmio do jogador. Porque não dá nada, né? Então, eu vivi muitos momentos onde já situações esquisitíssimas. Estou lá escrevendo o contrato, veio o assistente do treinador, não quer ir no vestiário comigo, não sei o que. O que é isso? Eu estava escrevendo o contrato uma vez, o pessoal tinha uma dinâmica engraçada, eu e o Mino, porque ele fazia uma parte e outra, né? Então ele falava: a parte acabou, eu vou pro refeitório, eu vou não sei o que. E era a minha parte, né? Então eu tô lá escrevendo um contrato, o Mino, tipo, o cliente pro refeitório do clube. Eu tô lá, o cara vem, começa com essas histórias. Não sei o que, não quer ir ali comigo, não sei o que lá, porque não sei o que. Eu peguei meu computador, peguei meu contrato, fiquei sentada no jardim. O clube tinha o campo de futebol e tinha umas mesas aqui para a pessoa ficar sentado e tal. Aí eu lá fazendo contrato, saí da sala e fiquei lá fora. Depois chegou o menino: o que você está fazendo contrato no meio do campo de futebol? Aquele idiota tá lá, apareceu lá, começou a falar não sei o que lá. Eu tô aqui, vim fazer meu contrato. Vamos lá, não sei o que. Deixa pra lá, vamos fazer o contrato? E efetivamente esse sujeito depois foi despedido do clube por abuso sexual, né? Então eu tinha a opção de sair da sala, sentar no jardim e fazer meu contrato, porque não me afeta em nada. Mas vai saber o que outras pessoas não viveram, né? E não quero me alongar muito no assunto, que realmente eu vou falar do copo cheio, mas eu vejo pessoas que, de uma maneira, existem homens no futebol que, sem querer ser machistas, na verdade, para me confortar, me tratam de uma maneira muito patriarcal, né? Condescendentes, não é? E porque eu sou mulher. Então, tem uma falta de equilíbrio ainda, e eu espero que a gente vá chegar, né, num equilíbrio maior. O nosso papel é tentar fazer isso acontecer. Mudar mentalidades. Estamos já com pouco tempo, nós agendámos, falámos aqui, combinámos aqui uma hora. E o futebol português é algo onde a Rafaela vê valor, porque eu já percebi que penso que não terá jogadores portugueses consigo por alguma razão, ou não? Porque valor há. Tem muito valor, eu acho incrível o futebol português. Eu digo sempre, eu sou uma grandíssima admiradora do futebol português, porque, sabe, Nuno, o que vocês conseguiram construir aí não é fácil. Não é fácil porque vocês se tornaram uma referência. Vocês hoje são uma referência. Hoje, um jovem, ele considera os clubes portugueses com o mesmo ou mais respeito do qual ele considera a Premier League. Isso é incrível, porque não existe nenhum outro destino no futebol mundial, na minha opinião, que seja tão respeitado em termos de desenvolvimento de jogador, Portugal e a Holanda, né? E eu diria que hoje até Portugal muito mais. Então é muito incrível. É claro, sabemos do que você está falando, sim, nós temos aqui um relacionamento assim, de muito respeito, muita consideração com o Jorge, e a gente não é por causa disso que a gente não vai fazer ou vai fazer alguma coisa. Realmente a gente tem um projeto em andamento super interessante para Portugal, e eu tenho certeza que todo mundo vai ficar contente sem nenhum tipo de... Falou... há pouco falou do Sheldrup, também descobriram o Haaland. Acaba por ser incrível aquilo que
aquilo que o Haaland já atingiu com a sua ainda juventude, mas descobri-lo em tão cedo, tão novo, é algo que é preciso perícia, é preciso olho para o fazer, ou não? Como é que foi? Sabe que hoje ficou. Era muito mais difícil antes de descobrir um jogador, né? Porque a gente tinha que ter aquela um monte de coisa, saber exatamente o que está acontecendo, ter uns amigos, né? Uma rede que fosse falando, vai ver aquele, vai ver aquele, vai ver aquele. Hoje tudo se tornou tão informatizado e o que a gente percebe é que quando a gente chega para falar com um jogador mais novo, tem também muitas outras pessoas chegando. O que antes não acontecia. Antes chegava a gente, chegava Stellar, chegava o Osserman, chegava o Jorge, chegava Rogon, estamos por ali, o cara ia escolher. Hoje chega um monte de gente, é super legal, acho que faz parte do jogo, né? A gente assinou 2 dias atrás um jogador de 11 anos. É o meu segundo jogador de 11 anos, né? E eu falo, gente, como é que pode, né? 11 anos a gente tá pensando vai acontecer daqui 10 anos, na verdade. Mas o futebol se torna cada vez mais, ele vai cada vez mais cedo. Eu, quando comecei, era difícil um menino de 15 anos ter procurador. Hoje, se ele é bom, é inconcebível ele não ter, né? Então, a gente vai trabalhando aí com as nossas armas secretas para chegar no jogador. Uma última... Até vou te dar uma dica, Nuno, já que a gente está falando de jovem. Sim. A gente tem um que deve fazer barulho logo mais, já está fazendo, que é o Nipan. Então, Nipan, por exemplo, todo mundo já conhece. Ele é super novo, está jogando em Rosenberg e todo mundo já conhece. Isso. Um craque para o futuro. Uma última questão, estamos na hora, se me permite só fazer uma última questão, Rafaela. O futebol feminino faz parte da visão para o futuro da Rafaela? E hoje nós temos 2 campeãs do mundo, nós temos um breaking barrier de uma transferência que a gente fez ano passado para os Estados Unidos, de uma jogadora. Então, a gente entrou nesse meio, eu especialmente quis muito entrar, porque eu queria trazer no meu pequeno, o que eu posso fazer, pelo menos, usar as ferramentas da empresa para essas jogadoras que hoje não têm acesso a uma série de ferramentas, porque esse futebol ainda está passando uma fase de transição. E, acima de tudo, para mim, era chamar a atenção para o futebol feminino. Usar a voz que a gente tenha, no limite do que ela for, também para falar que o futebol feminino é um esporte. As meninas se dedicam loucamente, trabalham muito, precisa de muito mais condições do que tem hoje, precisa de muito mais investimento. Passar a mensagem também, elas são atletas, como os atletas do masculino, não são Barbies, não são modelos, não são influencers, elas não estão lá porque elas são bonitinhas, elas estão lá porque elas têm aquele espírito, aquela paixão, aquela garra para lutar pelo seu time, pelo campeonato, pelo mundial, e a gente tem que respeitá-las desse jeito e dar para elas esse espaço. Perguntar-lhe, falámos do jogador português, mas há a realidade do jogador brasileiro. Qual é que é o futuro que vê no futebol brasileiro? Acha que os clubes neste momento estão a acompanhar aquilo que se passa na Europa a nível de formação, ou precisa de haver ali alguma revolução? Até porque nós estamos aqui a assistir também à ida de treinadores portugueses para o Brasil, e por vezes uns têm sucesso, outros não têm, mas há ali alguma resistência. Parece-me deste lado, também é polémico, mas queria saber qual é que é a opinião que tem neste momento para onde vai o futebol brasileiro. O futebol brasileiro está sofrendo uma grande revolução. Nós temos uma legislação nova, eu não sei se ela está com 1 ano e meio agora, mais ou menos, ou 2, talvez 2, e essa lei ela é revolucionária porque o clube brasileiro, até antes dessa lei, ele era parecido com esse modelo do Real Madrid e do Barcelona. É um clube sem dono, um clube onde tem eleições.
ele passou a poder ser um clube no modelo inglês, um clube que tem dono, né? Isso significa muita coisa, porque aquilo que tem dono tem alguém que paga a conta. Aquilo que não tem dono é transitório e sofre muita influência política. Então, o presidente de um clube que tem dono nunca vai ser como o presidente de um clube eleito. São coisas totalmente diferentes, né? O presidente de um clube que tem dono, ou ele é o próprio dono, ele tem que prestar conta. O presidente de um clube eleito, muitas vezes, ele não consegue administrar projetos a longo prazo, porque o mandato dele, a gestão dele é de um tempo, talvez renovável, mas fica muito difícil pensar no que fazer nos próximos 10 anos, porque não sabe se você vai estar lá. Então, o fato dessa mudança de perfil do clube brasileiro começa a possibilitar a visão de longo prazo. Eu acho que é o que estava faltando no futebol brasileiro, né? Você vê, por exemplo, o Ronaldo que comprou o Cruzeiro, o Ronaldo Fenômeno, que comprou o Cruzeiro. Você vê o City que comprou o Bahia, o Grupo 7 que comprou o Vasco, né? E assim por diante, o próprio Red Bull, etc. Esses clubes são clubes que estão mostrando grande performance. Eles estão mostrando grande performance por quê? Porque eles estão conseguindo desenvolver projetos de longo prazo, eles conseguem calcular o investimento, eles conseguem saber aonde eles vão, né? Então, o futebol brasileiro hoje ele está vivendo uma dicotomia entre o novo e o velho. E isso tudo, eu espero que vai resultar numa acomodação. Eu acho que o Flamengo, o Corinthians, eles nunca vão se tornar uma sociedade de capital fechado. A influência popular e etc. é muito grande. É muito difícil um São Paulo, um Flamengo se tornarem capital fechado, né? Mas eles vão se ajustando a um modelo de gestão, eles vão começar a ver que são as gestões de sucesso nos outros clubes. Então, o Santos, que hoje caiu para a segunda divisão, o Santos hoje, ele tem que olhar para esse modelo de gestão e ver o que deu errado para o Santos ir para a segunda divisão na história. O clube do Pelé, do Robinho, do Neymar, né? Do Diego e outros afins. E olhando para essa história, eles podem eventualmente começar a pegar ensinamentos do que aquilo que o City está fazendo no Bahia, né? Agora, tudo isso para dizer o quê? Isso tudo é muito futebol business, né? Essa parte. Mas para dizer o quê em campo? O que sempre foi uma grande característica do futebol brasileiro foi a revelação de jogadores, né? Jogador jovem, joga muito jovem e é um grande revelador. Nós somos um país de mais de 300 milhões de pessoas. É óbvio que tem um monte de talento. É questão numérica. É muito mais incrível Portugal produzir talentos do que o Brasil, porque vocês são muito menos. Quer dizer que vocês trabalharam a produção do talento. No Brasil, o talento cai da árvore, porque é muita gente, né? Então, agora ele cai, mas você tem que saber trabalhar. O que eu acho que não foi tão legal para o futebol brasileiro foi essa volta do brasileiro que está na Europa. Porque o brasileiro que está na Europa, a hora que volta é porque ele está mais velho. É porque ele está querendo ir, na verdade, encerrar a carreira ou alongar mais um pouco quando já não tem o espaço na Europa, né? E isso fez o quê? Isso sufocou a subida da base. E ao sufocar a subida da base, eu começo a ter um futebol que talvez seja interessante para o torcedor. O torcedor quer ver o jogador que ele só viu no Brasil com 17 anos. Sim. Ele passou a vida inteira na televisão, o cara volta, eu como torcedor, eu quero ver esse jogador com a camisa do meu time. Mas com isso eu estou sufocando o desenvolvimento do futebol nacional de uma certa maneira, né? E aí eu acho que tem uma questão a ser avaliada que é qual é o justo equilíbrio? Porque se eu continuar a sufocar a base, os jogadores que estão voltando, eu vou parar de produzir esses talentos. Isso não é legal. Então, hoje a carreira de jogador de futebol ela se alongou demais. Quando a gente fala de 30 anos atrás, e eu comecei esse trabalho, era impensável um jogador estender uma carreira como o Zlatan fez, ou formando até 43 anos. Não existia isso, né? Eu faço um parênteses, eu li uma coisa muito engraçada, curiosa, 2 dias atrás, era um recorte de jornal, Estado de São Paulo, uma besteira assim, e eu vi esse recorte, e a notícia era assim:
Acidente com velhinha em São Paulo. Velhinha é uma pessoa muito velha no Brasil. Velhinha é atropelada. Senhora de 42 anos morre no hospital. Acho que com 42 anos, o Zlatan está fazendo gol. Né? Então, o conceito mudou completamente. E com a evolução do conhecimento de fisiologia, de fisioterapia, de nutrição, de pré-lesão e pós-lesão, a gente alonga a carreira do jogador. É o que a gente tem feito com os jogadores. A gente tem um trabalho todo de conscientização para dizer, dependendo de como você conduzir os da sua vida, você vai hoje até 40 e poucos, que daqui a alguns anos. Por que eu digo isso? Porque o tempo de carreira ele vai se alongar. Se o jogador continuar jogando até os 50 anos e começar a voltar todo mundo para o Brasil, a minha geração de 11 anos não vai ter chance nenhuma, não tem nenhuma oportunidade. Então, eu acho que isso tudo também vai precisar ter uma certa revisão. Como é que a gente vê o futebol brasileiro no futuro? Eu acho que o futebol brasileiro está em grande evolução, com essas possibilidades que deu a lei da entrada do investimento. É a primeira vez realmente que pode chegar o investimento, o investidor sério e falar, eu vou entrar, volto à história do City no Bahia, por exemplo, e fazer um projeto de longo prazo. Está sendo incrível para o Bahia, para a região, para o torcedor, está sendo super legal, né? E hoje existem condições para isso acontecer. E eu acho também, aí é um outro assunto para uma hora de conversa, que a gente está caminhando para o futebol entretenimento. Futebol e entretenimento, ele é um novo animal. E esse novo animal, quando você tem mais de 300 milhões de pessoas que podem se interessar por esse animal no Brasil, esse novo formato, vai ter muita coisa acontecendo. Assim, eu acho muito interessante. Aí a gente teria que falar de multiplicação de competições, de criação de conteúdo e tudo. Mas isso tudo tem espaço, tem muito espaço no Brasil também, porque nós somos ávidos consumidores de futebol, né? Sim. O poder da negociação, já aqui falámos, é feito entre o agente, o cliente, também com diretores, com os clubes, não é? Tem personalidades que têm conhecido ao longo deste período, que também têm marcado do outro lado, porque diretores esportivos têm destacado que se lembre, que goste de particularmente de negociar com eles, tenham uma boa relação, que marcam pela diferença. Olha, Nuno, eu gosto muito de pessoas que são diretas, claras, e que assumem a posição independente se vão agradar ou não e que mantêm aquela posição, né? Então, eu acho que existem pessoas incríveis nesse meio, super sérias, que são super competentes e que você sabe que se eles te falam é desse jeito, é aquilo que eles vão escrever, é aquilo que eles vão fazer, gostando ou não. Às vezes é para te agradar, uma coisa que te agradou, às vezes não te agradou, mas eles serão coerentes. Eu vi muitas pessoas assim no futebol. Eu conheci no futebol pessoas realmente de tirar o chapéu e eu posso, assim, é uma lista enorme, mas eu acho que pessoas que sempre mantiveram, sempre foram coerentes, que são coerentes. Você pode pensar, no caso, por exemplo, vamos pensar aqui, começando, sei lá, pela Inglaterra. Na Inglaterra eu conheci pessoas incríveis como Ed Woodward, como Tiki Beckerstein, Ferran Sorian, Omar Berrada, por exemplo, estou pensando aqui, Edu Gaspar no Arsenal, o Fábio Paratici no Tottenham, o próprio Daniel Levy no Tottenham, turma do Liverpool é incrível, por exemplo. Se vamos pular para lá e para cá, sei lá, se a gente pensar na Itália, minha admiração pelo Galliani sempre foi, por exemplo, enorme, mas Erosílio, Marotta, por exemplo, o próprio De Laurentiis, presidente do Napoli, que as pessoas consideram muito difícil, muito isso, muito aquilo. Eu não acho que ele é difícil. Eu acho que ele tem a posição dele. A posição dele é essa, ele é dono do clube. Você acha que é bom, você acha que é ruim, o problema é seu. Esse clube é meu, no meu clube funciona assim. Quer fazer? Não quer? Sabe? E eu acho que não é todo mundo que tem essa
essa força de fazer uma coisa dessas e de assumir o que está fazendo. Você tem, por exemplo, junto ali na Juventus, que está realmente fazendo um trabalho super legal, e você tem... Estou pensando aqui, estou pensando em tanta gente. Eu, por exemplo, eu sempre tive experiências muito boas no Benfica com o Rui. Acho ele ótimo. O Rui é super sério, super severo, e também quando quando não é, não é. Não é. Você vira, né? Então, essas pessoas elas engrandecem o futebol. Eu acho que são pessoas, uma coisa que eu vi em comum em grandes diretores, em grandes jogadores, em grandes treinadores, em grandes, pensando em outras pessoas aqui ao mesmo tempo, mas em grandes procuradores. Então, gozada, é uma conversa que eu estava tendo hoje de manhã com uma pessoa. Essas pessoas têm... A paixão vem antes, né? Você pegar o próprio Thiago na Roma, né? Agora o Thiago não está na Roma, mas o Thiago na Roma... Quantas vezes eu vi o Thiago descabelado? Eu cheguei uma vez num mercado em Milão, encontrar o Thiago, eu falei, Thiago, mas quantos dias você não dorme? Porque dá para ver, você está completamente, assim, você está até aqui, né, de preocupações, de coisas, de pensamentos, e a gente teve aquele momento, a gente teve uma conversa realmente sobre questão humana, né, o Mino tinha acabado de morrer, e eu falei, isso eu para ensinar o que alguém tem que fazer, né, mas eu falava, Thiago, passa muito rápido, né? A gente se dá tão a fundo nesse trabalho que quando a gente vê, a gente não comeu, não dormiu, não viu a família, porque a gente tem que terminar essa transferência, porque a gente tem que fazer aquela próxima solução, porque o clube está esperando de você. E eu falei, você precisa pensar um pouco em você, né? Não, eu sei que ele é adulto e sabe muito bem pensar nas coisas dele, mas é um trabalho muito intenso e realmente eu vi pessoas que dão a vida pelo futebol. Eu imagino que seja o seu caso também, me permito, tá? Porque não existe quem faça futebol bem feito pela metade. Não tem. É impossível, é uma doença. Esse trabalho, ele é assim, ele é um vício, ele vira você, vira o seu sangue, vira a sua alma e vira tudo que você faz. Vem antes. E no fim não há descanso. É porque mesmo no descanso não desliga. Mas é gozado, porque eu acho que quando a gente faz o que gosta, e essa é a conversa, eu estava tendo essa conversa hoje na verdade com a minha filhada, e ela estava questionando, mas aqui eu vou ganhar mais, aqui eu não vou ganhar nada. Primeiro trabalho, né? E eu falei uma coisa que eu falo para os jogadores, eu falo, primeiro vem a paixão, depois vem a remuneração. E eu acho que quando você faz o que você gosta, você não acha que você está trabalhando. Você está passando o seu tempo, você está levando o seu dia, mas você não tem a sensação, mais um dia de trabalho. Acontece no meu escritório, eu falei, quem está aqui tem que ser feliz. A gente tem momentos difíceis, tem muito estresse, tem muita coisa, mas a gente tem que se gostar, né? E eu tenho a impressão que as pessoas no meu escritório se gostam tanto que todo mundo trabalha até as 9 da noite. Eu mando todo mundo embora. Falo, todo mundo para casa, porque a gente precisa ficar um pouco em casa, né? Mas a gente acho que faz porque gosta, né? É algo que consome, mas ao mesmo tempo desfrutamos, não é? Última questão, ou não? Não, mas falávamos há pouco do Haaland, e esta é uma pergunta já um pouco futurista, ou não? Houve uma luta icónica, ainda existe, mas já muito, muito longe, em patamares futebolísticos opostos, nos Estados Unidos, na Arábia Saudita, o Cristiano Ronaldo e Messi. Feliz nós que temos conseguido acompanhar ao longo destes anos esta luta épica. Vamos ter uma luta épica entre Haaland e Mbappé, ao estilo de Messi e Ronaldo no futuro? Eu acho que a palavra luta... Se calhar está fora, não é? Mas uma competição, não é?
acho assim, eu acho muito interessante que cada geração tem os seus, tem que ter suas referências e normalmente são dois, né? Se pensar até em Pelé, Maradona, normalmente tem dois, para um que vai preferir Nós aqui, um e Rafaela, outro. desculpe, nós aqui em Portugal não vamos ao Maradona. É o Pelé e o Eusébio. Depois é que vem o Maradona. E Maradona o quê? Nem eu quero falar de Maradona. Então pronto. É, não, mas eu acho muito interessante, eu acho muito saudável, né? A razão pela qual eu tento evitar a palavra proposital, porque eu acho muito saudável que exista essa ideia de comparar um com o outro. Acho que se isso for tratado da maneira saudável, é muito interessante, porque vira assunto entre o torcedor, vira assunto na escola, vira assunto no trabalho, vira assunto qual é melhor, hoje com tanta estatística, com tanto... A gente antes consumia um conteúdo de futebol que era aquele jogo no fim de semana e às vezes uma vez por semana. E a gente vivia da lembrança daquele jogo, né? A imprensa ia fazer aquele desenho, como foram as ações, ia olhar aquela coisa estática. E hoje eu consigo reviver e recriar vários momentos ao longo da semana quando não está tendo jogo, né? Então eu consigo fazer aquela edição do YouTube que vai como foi o Haaland no fim de semana, como foi o Mbappé, vamos comparar quem correu mais, quem chutou mais, quem levantou o braço para a direita. Eu acho que tudo isso a gente está vivendo uma era de consumo de conteúdo, né? E uma era de criação de conteúdo. E eu acho que estes personagens eles dão cor a esse conteúdo. Então a gente, sim, eu espero que a gente viva aí uns próximos, pelo menos, 15 anos e dessa conversa Haaland Mbappé, porque ela é colorida, né? É. O que eu faço? O que eu agora esse, agora aquele. Então eu acho interessante. Muito obrigado por este tempo que me proporcionou nesta entrevista. Eu confesso que estaria aqui, gostaria de estar aqui muito mais tempo. Já é bom. Muito obrigado por esta entrevista. Super obrigada. Obrigada pelo espaço. Obrigado. Obrigado também a si, espero que tenha gostado. Eu gostei muito, já sabe, é só clicar no like, subscrever se ainda não o fez, acompanhar-nos no YouTube, no Spotify e também na Apple Podcast. Voltamos noutra oportunidade com outro convidado de muito valor. Até à próxima.